Olá pessoal, estamos dando continuidade na nossa disciplina de computação em nuvem. Agora iremos para uma parte bem mais aplicada mesmo, que é a implantação das aplicações nos provedores mais conhecidos aí na Amazon, depois veremos na Azure, da Microsoft e por fim no Google Cloud Platform. Nós vamos iniciar com essa implantação que é Spring Boot no Amazon AWS. O processo de implantação que nós iremos trabalhar no Amazon é o modelo de implantação baseado na plataforma como serviço, que é o PaaS. Tá? Logo, isso nós faremos em todos os fornecedores. Esta não é a única abordagem. É possível fazer a implantação baseada em máquinas virtuais, VMs, e mesmo em containers, que aí a abordagem é diferente. Mas neste modelo de utilização da plataforma como serviço, então é o modelo que nós iremos ver na aula de hoje. E para isso nós temos algumas pré-configurações para a implantação do Amazon AWS. Então a gente tem que criar um banco de dados relacional. Isso já foi feito na videoaula anterior. Configurar os dados de conexão da aplicação, da aplicação e testar o banco. Isso é o que a gente vai fazer hoje. Depois criar a aplicação no AWS, no Beanstalk. E por fim compilar e fazer o upload dessa aplicação e naturalmente testar. Mas basicamente esses são os passos que a gente vai ver agora ao trabalhar aí, então com a aplicação, a implantação da aplicação no Amazon AWS. O exemplo que eu vou implantar no Amazon AWS é o exemplo Spring Boot WAR e eu disponibilizei para vocês nessa URL do Git. A nossa aplicação de exemplo é essa exemplo Spring Boot WAR. Nós já fizemos a verificação de como é essa aplicação anterior e eu comentei com vocês que ela estava conectada no meu MySQL local. Então, veja que todas as configurações estão feitas aqui, mas agora eu preciso conectar ele no Amazon AWS. Então, essa conexão local eu vou deixar comentada e vou começar a trabalhar com a conexão do Amazon AWS. Praticamente todas as configurações são padrão, basicamente o que muda é a URL de acesso ao banco, o usuário e senha que eu tenha cadastrado. Eu mantive o mesmo usuário e senha que eu cadastrei outra vez, eu basicamente preciso confirmar a URL do banco e aí o nome do banco também que vai aqui. Esse é o nome do banco. Eu já fiz essa configuração no MySQL Workbench, então eu posso pegar essas informações lá do MySQL Workbench e trazer para cá. Vamos dar uma olhadinha como ficou essa conexão lá. Aqui no MySQL Workbench eu já havia configurado esses três fornecedores e 3 conexões. Eu basicamente vou editar a configuração do MySQL da Amazon aqui. Aqui está. Basicamente o que eu preciso é o hostname e a porta para colocar lá. Então eu vou copiar daqui. Copiar e vou lá para o Eclipse. Então eu tenho que substituir esta parte que vem até aqui. Ó. Aí está, minha instância DB do amazonaws.com. Agora eu tenho que confirmar se o nome do banco que eu criei é esse nome que está aqui. Então eu vou voltar aqui no Workbench, eu vou conectar no Amazon. Aqui está. Este é o banco que eu criei, ó, meu banco MySQL. Então é o nome que eu tenho que manter lá no Eclipse. Aqui, meu banco MySQL. Posso salvar. Então vejam, com isso a minha aplicação aqui está configurada para conectar no banco MySQL da Amazon. Eu vou executar esta aplicação. Aqui, Spring Boot. Então vejo aqui, ele acabou de executar, já está rodando a aplicação. E quando eu olho, vejo que ele disse aqui para mim, já criou uma tabela, fez inserção de registros, criou a tabela pessoa lá e tal. Então significa que ele já se conectou, utilizando a conexão aqui que eu acabei de fornecer. Então eu vou olhar agora no navegador a aplicação. Então aqui no Chrome, eu estou com a aplicação rodando. Veja, ela está no localhost 8080,
que é dentro do Eclipse. E naturalmente que a opção de cadastro, quando eu entro aqui, primeiro vai mostrar a página de cadastro vazia, porque não tem nenhuma pessoa incluída. Mas eu posso incluir, e lembrando que ele está rodando na máquina local, mas ele vai gravar esse usuário lá no banco de dados que está na Amazon, AWS, que é o RDS da Amazon. Então salvou o Pedro, vamos colocar aqui a Ana, no CPF e tal, salvei. Agora eu vou olhar ali no banco de dados para confirmar que ele tenha criado para mim as tabelas no MySQL Workbench e inserido esses dois registros. Aqui no MySQL Workbench eu vou atualizar aqui. Vamos lá, veja que ele já trouxe para mim que foi criado uma tabela pessoa. Eu vou pedir para pegar todas as linhas de registro que foram inseridas. Aí está o Pedro e a Ana inseridos na base de dados. Lembrando que essa base de dados é a base de dados que está rodando na Amazon AWS. Agora nós vamos para o próximo passo, que é compilar essa aplicação e subir dentro da Amazon AWS. Aqui no Eclipse, com o projeto Spring Boot War rodando, nós precisamos apenas executar o comando para que ele compile a versão de deploy, de distribuição desse aplicativo, que é um war que ele empacota todas as classes e todo o conteúdo desta aplicação. Então, como os projetos Spring Boot são construídos baseado em Maven, por isso ele tem esse M aqui, nós vamos compilar, e quem faz isso, ele utiliza o POM aqui, a POM XML para fazer essa compilação. Nós vamos usar aqui com o botão direito na aplicação, Run As, esse comando que é Maven Install. Quando eu executo esse comando, ele faz toda a compilação, faz os testes, verifica se a minha aplicação está ok e deixa pronta esta aplicação para ser colocada no servidor de aplicação. Lembrando que o Spring Boot, naturalmente, o que ele faz é incluir, ele faz a inclusão, junto com esse pacote que é montado, de um Tomcat incorporado na sua aplicação. Então, ele usa o Tomcat como base para poder rodar a aplicação. Então, veja que ele está construindo aqui o AR 001 Snapshot. Isso demora um pouquinho. E quando ele termina de gerar, ele vai colocar aqui dentro do target. Veja que eu já tenho uma versão gerada anteriormente aqui, só que essa versão ainda não está atualizada a parte de conexão com o banco. Então aqui ele está construindo para mim agora, ele vai compilar e atualizar a parte de conexão com o banco para eu poder subir no Amazon AWS. Então eu vou aguardar ele terminar aqui, daí na sequência retornamos. Aí está, ele terminou de compilar. Então, quando ele termina de executar esse processo, ó, veja que ele cria para mim o AR nessa pasta, no meu caso do projeto, na pasta Target, exemplo boot war, snapshot war. Ele está aqui. Esta é a versão atualizada do arquivo war. Esse é o que eu tenho que enviar para o meu provedor, no caso aqui para a Amazon, que é o que a gente vai publicar agora. Então vamos lá, agora na Amazon, criar a nossa aplicação web e colocar esse arquivo para rodar. No console de gerenciamento da Amazon AWS, nós iremos criar uma aplicação para poder rodar então a nossa solução web. Para isso, nós vamos procurar aqui nas opções de serviços que a Amazon oferece, vamos procurar a opção Elastic Beanstalk. Podemos clicar e ele traz para mim aqui a parte de gerenciamento das aplicações. Então, inicialmente eu não estou com nenhuma aplicação configurada, eu vou clicar aqui em Create Application. Ele vai perguntar para mim o nome da aplicação, então eu vou colocar aqui minha aplicação Spring. Minha aplicação Spring, esse é o nome que eu vou dar para ele. Plataforma, nós vamos escolher aqui Tomcat, que é a base que ele irá rodar. E eu vou me pedir para ele iniciar com um aplicativo de exemplo. Então é melhor primeiro, eu poderia já fazer o upload do código aqui, mas sempre é melhor primeiro criar aplicativo de exemplo
ver o resultado dessa configuração, testar a URL e depois colocar o nosso código, nossa aplicação em cima para poder ver o resultado dele em funcionamento. Então, eu cliquei aqui para criar, ele está criando o meu ambiente, preparando a parte para fazer o upload. Assim que ele terminar agora, eu retomo com vocês para a gente poder fazer então o teste e o upload do nosso WAR. Aí está, ele terminou de fazer a primeira instalação da aplicação de exemplo, está dizendo que a integridade está ok, então, e gera para mim aqui a URL da aplicação. Eu vou clicar, ele abre para mim o exemplo que ele implantou, veja, então o nosso exemplo já está rodando. Nós vamos encerrar aqui, e o que nós vamos fazer agora é fazer o upload para implantar então a nossa solução, que é aquele WAR que criamos. Então clicamos aqui em fazer o upload, vamos escolher o arquivo, daí vamos procurar aqui no computador, na pasta exemplo Spring Boot WAR, no target, este arquivo WAR e mandar ele carregar aqui, Sample Application 1 e implantar. Ele vai começar a fazer o upload, veja aqui embaixo, ó, fazendo o upload. Assim que ele terminar, ele já vai para a tela da implantação. Então aí está, a aplicação já está implantada. A partir desse momento, nós já poderíamos executá-la. Ela vai tentar acessar naturalmente, mas ela vai ter erro, porque esta aplicação que acabamos de subir, ela precisa de acesso à base de dados RDS da Amazon. E essa regra de acesso entre a aplicação Spring e a base de dados não foi feita. Então, antes de executar, a gente precisa vir aqui na configuração desta aplicação. A gente vai verificar na parte de instâncias, veja que a aplicação ela roda em cima da EC2, que é uma base de gerenciamento de instâncias da Amazon. E a configuração de segurança é esta aqui. Então diz que esta minha aplicação Spring foi construída com base nesse grupo de segurança. Então eu preciso dizer lá na base RDS de dados que este endereço, este grupo pode acessar aquela base de dados. Então eu vou vir aqui no meus serviços, então a gente pode procurar aqui banco de dados RDS, para eu poder acessar o banco de dados que eu criei previamente e configurar nesse banco de dados a permissão de acesso. Aqui está, nós vamos acessar a instância de banco de dados que tem essa aplicação, minha instância DB, ele vai carregar então a instância que está subindo e deixando no ar a minha base de dados MySQL. Aí está. Bom, ela já tem a configuração de que é permitido o acesso público nessa instância de base de dados. E aqui nós temos os grupos, a parte de segurança dessa base. Então eu vou clicar aqui. Este aqui é o grupo de segurança da base. E aqui embaixo nós temos as regras de acesso a essa base. Por enquanto eu só tenho a permissão de acesso para o meu IP local. Então eu vou editar aqui para adicionar a permissão da aplicação para acessar essa base. Então eu tenho que adicionar uma nova regra. Essa regra vai ser para acessar o meu banco MySQL. Aqui está. Então eu posso vir aqui em Custom, clicar, veja que ele traz algumas sugestões de preenchimento, mas a mais importante é essa aqui, da parte de grupos de segurança. Veja que a minha aplicação Spring já está aqui disponível. Então eu vou adicioná-la aqui, então ela vai passar a ter acesso a este IP, esse endereço da base MySQL. Vou salvar. Ok, regra aplicada. Agora sim, eu posso voltar para a minha aplicação e lá fazer o acesso. Vamos voltar ao Beanstalk. Eu vou abrir minha aplicação. Então aqui eu voltei para a aplicação. Antes de continuar, eu vou mandar ele reiniciar o servidor para pegar aquelas informações de segurança que foram configuradas.
ok, regras aplicadas. Agora podemos acessar a nossa aplicação já com as permissões de acesso à base de dados. Aí está uma aplicação Spring Boot rodando no Amazon AWS. Quando eu venho aqui em cadastros, vejam que ele traz aqui para mim os 2 registros que estão na base de dados. Eu posso incluir mais registros. Vamos cadastrar um aqui. Vou colocar aqui a Ana, CPF fictício. Aí está, cadastrou mais um usuário. Se eu vier ao mesmo tempo aqui para testar, veja que eu tenho as APIs que foram configuradas. Eu posso utilizar essas APIs. Vou pegar aqui a pessoas. E aí eu tenho acesso aos dados que estão também sendo utilizados nesta aplicação. Então, pessoal, aqui a gente conclui com vocês o exemplo de como fazer a implantação de uma aplicação Spring Boot na Amazon AWS.